Olá, bom dia! Estamos aqui agora na parte de sábado. O tema hoje, lição número 8. Obrigado por você ter agido aí nesse canal Verdade Bíblica que Responde. Hoje vamos tratar hoje de um assunto realmente muito interessante sobre o poder da ressurreição de Cristo. O poder da ressurreição de Cristo. Não vemos aí realmente se Cristo ressuscitou ou não. Então, antes de nós começar a lição número 8, vamos orar. Querido Deus Pai, está no céu nesse momento, Pai, doador da vida, através de Jesus Cristo, que criou todas as coisas, Pai, e pelo poder do seu grande Espírito. Nesse momento, Senhor, iniciar aqui a lição 8, com a sua ajuda do seu Espírito. Eu não tenho imperfeição nenhuma, Pai. Tem misericórdia de mim. Abençoa aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo, Pai, detalhado de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus, que vive e reine para sempre. Amém. Nosso dever aqui é orar, né, e levar a mensagem para as pessoas aí fora. Então, no começo do vídeo, falei o que? O poder da ressurreição de Cristo. Então, bora aqui entrar em detalhe agora aqui nesse vídeo, realmente se Cristo ressuscitou ou não. Então, Paulo aborda, ou no caso, ele fala algumas coisas sobre a ressurreição. Então, vamos embora ver aqui agora, realmente, no verso para memorizar. O verso para memorizar é você estudar e falar na mente os versos de cor. Então, vamos embora ler então. Se Cristo não ressuscitou, está vendo aí? Ó, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, Paulo falando. É vã a fé que você tenha. Está vendo aí? Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que você tenha. Você ainda permanece nos seus pecados. Ixi, e agora? Nos seus pecados. Para você, na realidade, Cristo ressuscitou, sim ou não? Tem dúvida disso? Mas daqui para frente vamos dar ênfase, continuidade nessa lição. Lição número 8, parte de sábado. Isso. Vamos agora aqui ler algumas palavras aqui, a parte de baixo. É curioso que já em seu tempo, Paulo precisou lidar com aqueles que negavam a ressurreição negava a ressurreição dos mortos. Afinal, as pessoas haviam que a morte fazia ao corpo, ele se decompõe e apodrece, e seca, e se torna pó, quais nada tem. Então Paulo chega aqui para um grupo e prega o evangelho sobre a ressurreição de Cristo, que a pessoa ia ressuscitar. Mas eu vou ler aqui, depois dou uma explicação mais clara. Bem sabe que muitos estão mortos. Paulo falando aqui, ó. Bem sabe que muitos mortos estava morto havia muito tempo. Paulo falando, muito mais tempo do que vivo. Do ponto de vista humano, a ressurreição dos mortos não aparecia mais possível para eles do que parece mais possível. Vou explicar agora de novo aqui a parte de sábado que você entender agora aqui, ó. Curioso, né, que já em seu tempo Paulo precisou lidar com aqueles
Tinha pessoa curiosa ali sobre a ressurreição, isso, que negava a ressurreição dos mortos. Afinal, pessoa havia que a morte fazia. Agora que um corpo, ele se decompõe, isso, decompõe, apodrece e seca e torna pó. Quer dizer, ali tinha um grupo ali que Paulo falar para ele quem morreu em Cristo ressuscitar. Então aqui eles falam que eles negavam a ressurreição de Cristo, não acreditavam nisso aí, correto? Então Paulo chega e fala bem aqui assim, ó, apodrece e seca o corpo o que? A pessoa que morre mesmo, correto? Deu um detalhe isso aí, se torna pó. Bora ver mais para frente que ainda, torna pó. Quais nada tenha. Agora aqui, ó, bem saber que muitos estavam mortos. Paulo falando, havia muito tempo morto. Quer dizer, morto mesmo. Agora aqui mais para baixo. Na verdade, a maioria das pessoas permanece morta. Olha só, por muito mais tempo do que vivo. Então tem dois tipos de morte aqui. Tem a morte que é carnal e morto espiritual, que ele fala aqui muito tempo mais morto que vivo. Então aqui realmente Paulo ele estava abordando, ajudando as pessoas a entender quem morrer em Cristo ia ressuscitar, correto? Então bora mais para frente que ainda. Para muitos hoje foi exatamente esse problema, tá vendo? Aqui, ó, para muitos hoje foi exatamente esse problema que Paulo enfrentou. Enfrentou onde? Na época dele, no tempo de Corinto ali. Isso aí, aquelas pessoas que duvidavam da ressurreição. Ele achava que não tinha como ressuscitar mais. E Paulo chegou e falou firme, irmão, crê em Jesus, aquele que é batizado e foi selado com Cristo, quando ele voltar vai ressuscitar. Mas algumas pessoas tinham dúvida disso aí, da ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. E Paulo chegou ajudando eles ali, correto? E tinha algumas pessoas que negavam a ressurreição. E Paulo chegou a falar a verdade. Na realidade, você tem dúvida da ressurreição? No entanto, esse é um tema crucial, Paulo falando. Se Jesus não ressuscitou, ele não é que diz, se a cruz não teve efeito em nós, os pecados não foram pagos. Estaria apenas um desespero, mas o nosso Senhor ressuscitou, subiu ao céu e voltará para levar para o céu, para casa. Quer dizer, aqui aborda aqui, se Jesus ressuscitou ou não, você acredita? Então aqui mais para frente vamos abordar isso aí, isso. Nesta semana vamos nos concentrar em Coríntio, no seu ensino sobre a ressurreição de Cristo, correto? A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo influenciado pela mentalidade pagã. Redor, alguns em Coríntio afirmava que não há ressurreição. Quer dizer, algumas pessoas falam assim, não tem ressurreição, outros não acreditam nisso. Às vezes Paulo está falando isso aí, mas até hoje não vi nada disso aí. Algumas pessoas pagãs ali não estão acreditando nos paganismos, colocando mentira ali, mas tinha alguma coisa por trás ali, ajudando os paganismos ali, entendeu? Ao redor, alguns em Corinto afirmava
que não havia ressurreição, falando, já pensou a situação? E a resposta, Paulo apresenta a ressurreição de Cristo. Paulo apresenta para ele a ressurreição de Cristo. Isso. Como nossa única esperança de salvação. Ou você crê, assim, você que está crendo em Cristo, que for batido agora, passa a crer. Se um dia você morrer, você vai ter que ressuscitar. Não duvide se isso é verdadeiro. Então acabou aqui a parte de sábado, né? A parte de sábado está acabando. Olha aqui o verso memorizado de novo aqui, ó, que fala bem aqui: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ressuscitou, com certeza. A pregação é vã, e a fé que você tenha. E se você, aqui, ó, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé. Com certeza, hein? Ele ressuscitou. Mas daqui mais para frente, no vídeo, nós vamos estudar mais ainda. Que você tenha em você ainda, permanece nos seus pecados, mas sabendo que Cristo ressuscitou. Então ali Paulo está fazendo um argumento ali: será que Cristo ressuscitou mesmo ou não? Então tinha muitas pessoas ali com alguma dúvida, correto? Então acabou aqui a parte de sábado, com a ajuda do Espírito. Vamos agora aqui viajar agora na parte de domingo, né? Que Deus te abençoe e dê muitos anos de vida. Vamos lá agora aqui agora. Parte de domingo, clamando a ressurreição de Cristo. Proclamando aqui, ó. Proclamando a ressurreição de Cristo. Bora ver aqui, ó. Paulo início em Coríntios 15, destacado o Evangelho. Ele fala do Evangelho que pregou aos coríntios, sobre os mortos, com certeza, que eles receberam, no qual permaneceram firmes, alguns firmes, né? Isso, pelo qual era salvo. Essa abertura para o leito e para o que vê seguir no capítulo, e mostra como a ressurreição de Cristo, fundamental. A ressurreição de Cristo é fundamental para na época de Coríntios, para todos nós hoje. Isso, fundamental para nós. A salvação, veja, em Romanos 12, 9. A sua ressurreição é parte tão essencial da mensagem do Evangelho, que quem nega ela contradiz a fé nele. Quer dizer, quem nega que Jesus não ressuscitou, está mentindo. Isso não provém do Espírito verdadeiro, isso é um Espírito falso. Então, na época de Coríntios ali, muitas pessoas negavam ali a ressurreição, não estavam acreditando. Bora ver aqui a pergunta, lê Coríntios 15, 1 a 4, Lucas 24, 44, uma desse tema aqui agora, Romano 1, 4, agora vem a pergunta agora: o que esse texto tenha em comum? Bora ver então, bora ver agora em Coríntios aqui. 1 Coríntios 15, verso 1 a 4. A ressurreição do Senhor, Paulo falando. Também vós, notifico, irmão, no Evangelho que já os tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceste. Para aqui o 2, capítulo 15 de Coríntios, verso 2. Pelo qual também sois salvos e se revestido tal como vós, pelo tenho anunciado, senão o que creste em vão. Apóstolo Paulo anunciava quem? Jesus Cristo. Mas se a pessoa não crê, era em vão. Aqui, ó, pelo qual também sou salvo, se revestido tal como vós
lo tenho anunciado, senão, eu que creste em vão? Lógico que não. Bora ver aqui a pergunta, o verso 4, bora ver aqui o verso 3 aqui, porque primeiramente vós entregai entregai e que também recebei que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. Está vendo aqui? Cristo morreu por nossos pecados. Verso 4 agora, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, Paulo falando, terceiro dia, segundo a Escritura. Quer dizer, Paulo anunciava o Evangelho ali sobre a ressurreição dos mortos. Como falei no início do vídeo, tinha muitas pessoas ali, incrédulos, incrédulos ali, crendo que não tinha como ressuscitar, mas Paulo falava firme, correto? Essa lição toda que vai abordar aqui sobre a ressurreição dos mortos. Vamos aqui agora para baixo, agora. Deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui agora a parte do domingo aqui. Paulo iniciou em Coríntios, acho que já li 15 já, né? Isso já li isso aqui já. Bora ver aqui. Aqui embaixo, termo 1, resumo. A mensagem de Paulo, que é Paulo falando, não é Paulo falando, tá? Isso aí. Que expressão segundo a Escritura referirá a passagem específica do Antigo Testamento ou a conjunto da Bíblia em hebraica. Isso não altera o fato a morte e a ressurreição de Jesus ocorreu a promessa de Deus encontrada no Antigo Testamento. Quer dizer, Paulo pegava ali, tudo ali Evangelho. A ressurreição tem encontrada nos evangélicos ali, né? Por aí vai. Vamos ler aqui Coríntios 15, verso 11. Verso 11, com a ajuda do Espírito, sem Espírito não faz nada. Vamos aqui o verso 10. Mas pela graça de Deus, Paulo falando, mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Isso, Paulo falando. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quem é a graça? Jesus Cristo. Quem é a graça? Deus Pai. Quem é a graça? Espírito Santo. Ele é a graça e a misericórdia para todos os pecadores. Então, mediante Deus Pai, Jesus em Deus Pai, Jesus fala assim, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Isso aí ligado, isso aí, por aí vai. O verso 11, então, ou seja, ou seja, ele, assim, pregamos, assim, é haver crido. Quer dizer, Paulo creu em Cristo, pela graça. Alguns também. Aqui vem a pergunta. Por que esse verso coloca ao lado, crê e paga, que relação existe entre os dois concertos? Quer dizer, Paulo aqui fala aqui, no verso 10, mas pela graça de Deus eu sou, né? O que sou, a sua graça para comigo e não foi vã. Quer dizer, Paulo recebeu essa graça e foi convidado a pegar o Evangelho e falou toda a verdade que tinha que ser dito. E não foi vã a pregação dele. É isso aí. Então vamos embora aqui para a parte de Lucas. Bora aqui Lucas, na parte do domingo ainda.
Lucas 24, 44. 44. Disse-lhes, são estas palavras que vós diz, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse todo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas, ao Salmo. Quem falou essas palavras? Jesus Cristo. Jesus Cristo estava aqui prestes para morrer por nós. Você pensou, irmão? Isso aí. Bora ver aqui agora, foi o verso 44 de Lucas que eu li. Verso 44, agora o verso 46. 46. E disse-lhes, assim está escrito, assim convenha que o Cristo padeça. E é necessário, aqui, padeça, ao terceiro dia ressuscita entre os mortos. A pergunta é, Jesus ressuscitou, sim ou não? Então o apóstolo Paulo aqui, ele fala o que? Lá no verso finalizar, se Jesus ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa pregação. Mas aqui está abordando aqui, ó, confirmando que Jesus falou aqui, ó, e disse-lhes, assim está escrito, né? Assim está escrito, convenha que o Cristo padeça. Aqui em Lucas, falando em Lucas, no terceiro dia ressuscitará diante aos mortos. Quer dizer, todos mortos, está morto ali. Dá para ver aí que Jesus, ele ressuscitou e se encontra onde? No santuário celestiais, para a honra e glória do Pai dele. Então vamos embora ver aqui mais para frente ainda. Bora ver agora aqui. Deixa eu ver aqui agora, vamos ler agora mais para frente agora aqui. O que proclama? Proclama que Cristo ressuscitou, faz domingo ainda. Parecia, primeiro, crer que a sua ressurreição é um fato histórico. Nesse sentido, tem papel decisivo no Novo Testamento. Essa passagem apresenta forte evidência bíblica de que Cristo foi visto por inúmeras pessoas, após a ressurreição. Muitas delas ainda havia quando vou ler você de novo aqui, ó. Muitas delas ainda vivia quando Paulo escreveu a carta. E outras palavras, Paulo dizia, pergunte a essas pessoas que ela viram também tenha e era a sua confiança na realidade da ressurreição de Cristo. Quer dizer, Paulo falando, bordando ali, que muitas pessoas dizem, ele ressuscitou, estou acreditando, e Paulo reforçando, quer dizer, Lucas reforçando também, que na parte de Lucas e Paulo, que Cristo ressuscitou mesmo. Essas pessoas foram testemunhas oculares, isso, e era aquilo que Jesus tinha dito, que seria testemunha dessas coisas. Quer dizer, Cristo ressuscitou realmente. Então,
acabando aqui a parte de domingo, com a ajuda do Espírito. Vamos agora para a parte de segunda-feira. Maravilha, uma lição, tá boa demais a lição agora. Mas segunda-feira vem com top agora aqui, Cristo ressuscitado, nossa única esperança. Você acredita nisso aí? Bora ver então aqui, ó. Paulo mostra que breve e terrível são a consequência de negar isso, a ressurreição, se ela aos crentes não tem esperança, nem para a presente, muito menos para o futuro. Quer dizer, dá para ver aqui, naqueles grupos ali, tinha muitas pessoas que, vamos supor, aceitou Jesus Cristo, mas tinha dúvida da ressurreição. Paulo fala bem assim, ó. Paulo mostra Paulo mostra quão grave, terrível, olha só, terrível são as consequências de negar, quer dizer, negava a Cristo. Algumas pessoas que, vamos supor, estavam com a fé imbalanceada, e o outro já que era pagão, quer dizer, negando a ressurreição. Se ela, se ela aos crentes não tem esperança, se os crentes de Corinto não tinham esperança da ressurreição, e agora? Como é que fica esse negócio aí? Nem para presente, muito menos para o futuro. Qual o futuro do tempo de hoje? Você acredita que Cristo ressuscitou mesmo? Sim ou não? Nesse vídeo aí, tem aquela fé mesmo, que ele está no santuário, ressuscitou entre os mortos, como ali na carta de Corinto ali, ó, entendeu? Aqui ressuscitou entre os mortos, isso aí, ó. Então creia, irmão, que Jesus ressuscitou entre os mortos e está no santuário, um dia voltará em glória. Não duvida isso aí, não duvida, correto? Ele mesmo confirmou isso aí na João 14. Não se turbe vossos corações, creia em Deus, também em mim, na casa do meu Pai é muito morado. Eu vou preparar lugar e voltarei. Voltarei muito em breve. Não tenha dúvida, isso aí. No modelo geral, os pagãos antigos são cria na ressurreição. Cria na ressurreição. Especialmente, aqui, ó, especialmente no mundo grego, aqui no mundo grego, marcado pelo dualismo. Antes, o corpo e a alma. Agora é outra coisa aqui, tá? Antes o corpo e a alma, segundo o qual, na morte, a alma se despede do corpo, vai para aonde se supõe a ideia, que as almas dos mortos, olha a situação, aqui vão. Agora vem Paulo agora. Não eu falando, Paulo falando, tá? Isso aí, Paulo falando. Nada de mim, Paulo falando. Paulo começa em Coríntios 15 a 12. Ele aborda isso aí, falando para o grupo lá. 19, com uma pergunta retórica. Pergunta retórica, que revela sua perplexidade, o que com que alguns de vocês diz, Paulo falando, alguns de vocês diz que não existe ressurreição, não duvido, Paulo falando, não existe ressurreição dos mortos. Aqui a tradução do autor para ele, é concebível não crer na ressurreição. Ele não crê, a tradução do autor aqui, está vendo aí?
Vamos botar aqui mais para cima agora aqui a situação, vai explicar sobre aqui o negócio da alma aqui agora. Algumas coisinhas vou explicar aqui, senão o vídeo fica muito grande. Bora aqui agora um detalhe realmente sincero mesmo, entendeu? Tem muitas pessoas que fazem teologia e acredita em algumas coisas aqui ainda. Sai da mentira, crê nas palavras de Jesus Cristo, o conselho que eu te dou. Isso aí. Olha só, do modelo geral, né? Modelo geral. Os pagãos lá no passado, os pagãos antigos, não cria na ressurreição, não cria na ressurreição, beleza. Então ele inventava algum argumento, algum tipo de doutrina, algum tipo de modo, fora do contexto bíblico, não cria na ressurreição. Especialmente no mundo grego, isso aí, marcado pelo dualismo, alguma coisa errada, dualismo. Agora, entre o corpo e a alma, segundo o qual na morte a alma se despede do corpo, a alma despede do corpo. Que alma é essa, irmão? Despede do corpo. Então, se você for lá para Gênesis, que eu não tenho muito tempo para explicar a você que isso aqui é uma lição, vou só dar uma palhinha aqui mesmo, para você abrir sua mente, correto? Bora para lá. Deus faz, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Isso. E soprou em sua narina o fôlego de vida, e passou a ser a alma vivente, nem que tinha uma alma. Como esse pagão agora, lá na época dele lá, ele não estava crendo na ressurreição, não acreditava. Como a alma despede do corpo? Não existe alma despedindo do corpo, meu irmão. Isso é antibíblico, isso é mentira isso aí. Correto? Então, Paulo quis abordar aqui, a alma é você viva. Quando Adão estava ali no barro ali, cadê a alma de Adão? Estava onde? Em canto nenhum, irmão. Não existia. Está vendo o negócio aí? Quem anda pregando isso aí está todo contrário. Então, irmão, não estou humilhando ninguém aqui. Eu estou falando esse vídeo aqui para abrir sua mente. Então, a ver aqui lá nos paganismos lá, ó, ele fala que entre o corpo e a alma, segundo o qual, na morte, a alma despede do corpo. A sua situação. E havia para onde se põe que a alma dos mortos vão para onde? A alma do morto não tem alma que vai para canto nenhum não, irmão. Você é a alma viva. Voltando aqui em Gênesis aqui, quando Deus soprou o fôlego dele, que estava dentro de Jesus, chamado o ar, que é o fôlego de vida, que é o Espírito. Então o que aconteceu? Passou a ser a alma vivente. Então quando Adão morreu, quando Adão morreu, não existia a alma dele mais não. Quem foi para o céu foi o quê? O fôlego de vida voltou para onde? Para dentro de Cristo ainda, meu irmão. Que saiu dentro assim, ó, supor na sua narina. Então, coitado desse pagão aqui, ele acredita, não acredita na ressurreição dos mortos, não acredita. Ele acredita que uma pessoa morre, a alma vai para onde? Para algum canto. Coitado dele. Então, Paulo ali ajudou ele a entender, algumas pessoas entender que a alma não vai para o céu. Quem vai para o céu é o fôlego de vida. E mesmo assim não tem memória. Está vendo aí? Então a alma é você viva. Então não é que Deus soprou na narina ali o fôlego de vida ali, passou a ser a alma vivente. Não é que tinha alma ali mais. Não existia alma. Passou a ser a alma vivente. Então creia nessas palavras de Jesus Cristo que é fiel e verdadeira. Então bora ver aqui mais para frente agora, que eu não vou ficar, se o vídeo ficar muito grande. Correto? Nosso detalhe aqui é da escola sabatina, a ressurreição de Cristo. Bora ver aqui em Coríntios 15, senão vai ficar muito grande. Coríntios 15. Olha o Coríntios de novo aqui, ó. Coríntios 15, verso 9. Verso 9. Verso 8. Aqui, ó. Por derradeiro de todos me apareceu também a mim como nascido, foram no tempo, fora do tempo. Olha aqui o verso 9 aqui mais interessante agora aqui, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno
de ser chamado, Paulo falando. O apóstolo, pois que perseguiu a igreja de Deus, o apóstolo perseguiu a igreja de Deus, ele perseguiu a igreja, chamaram Saulo, depois ele foi ali, apareceu ali montado no cavalo, Saulo, porque tu me persegue, então ele se converteu, isso aí, virou o apóstolo Paulo. Bora aqui agora o verso 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, aqui já, né? Bora ver aqui o verso 19, verso 19 de Coríntios 15, o verso 18, também os que dormem em Cristo, Paulo falando, ó, também os que dormem em Cristo estão perdidos, Paulo falando, se esperamos em Cristo, estamos, aqui ó, se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miserável de todos os homens. Bora aqui o verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou aos mortos e foi feito as primícias dos mortos. Se essa palavra primícia, ele é o primeiro que ressuscitou. Então todo aquele que morreu nele vai ser a bem-aventurança, no Apocalipse, bem-aventurado o santo tem parte na minha ressurreição, chamada de primícia, quanto os mortos e como aquele no corpo vai ser transformado em corruptível. Isso aí. Então Paulo aborda aqui, no verso 18, também os que dormem em Cristo estão perdidos. Esperamos em Cristo, está a vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quer dizer assim, se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos. Isso aí. Bora ver agora aqui. Olhei aqui mais um pouquinho na parte de segunda-feira. Para segunda-feira. Se a ressurreição tal prega, qual a fé são vão. Aqui, ó. Se a ressurreição é tanto a pregação quanto a fé são vão. Aqui, ó, termo grego traduzido por vão, vazio, Paulo falando, xenó, em tradução adequada, mais pouco, isso aí, especifica, os estudiosos discutem se Sheon significa vazio, por crescer, aqui ó, vazio, por crescer de verdade, não é verdadeiro, por acreditar porque não é verdadeiro, de resultado sem efeito. Quer dizer, Paulo está falando aqui, se a pregação e a fé vão se Cristo não ressuscitou, acabou a parte de segunda-feira, com a ajuda do Espírito. Vamos agora para a parte de terça-feira, com a ajuda do Espírito. Maravilha, estamos aí interagindo nessa lição, canal Verdade Bíblica Responde. Aqui nesse canal, irmão, fala toda a verdade, isso mesmo. Cristo, terça-feira, Cristo a primícia. Aqui, se Jesus não tivesse vivo, toda expectativa em relação ao futuro
seria uma ilusão, mas de fato Cristo ressuscitou entre os mortos. Sua ressurreição é um evento histórico, por isso podemos estar também, que maravilha, certo de que todos os que morreram em Cristo ressuscitarão um dia, por ocasião da sua vinda. Dá para entender então, irmão, que Jesus Cristo, ele voltará um dia para buscar todo aquele que é chamado e escrito no livro da vida do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É ele que morreu por nós. Então esse Jesus Cristo, ele virá um dia para buscar a tua igreja. Então realmente, irmão, você vai subir aquele que estão escrito no livro da vida. Que lado que você quer estar? Então bora ver aqui a pergunta: o que significa dizer? O que significa dizer que Jesus é a primícia? Como falei primeiro, isso. O fim desta era maligna, o fim desta era maligna, marcado pela ressurreição. O corpo dos que morreram em Cristo está em Coríntios 15, 24. Apocalipse 25. Apocalipse 20, verso 5. Bora ver aqui algum detalhe mais aqui ainda. Como o último Adão, Cristo entregou o reino ao Pai. O último Adão. Quem é o último Adão? Jesus Cristo. O primeiro pecou, que é o corpo humano, morreu. Isso aí. E o segundo Adão é espiritual. Devolvendo e lhes o domínio deste mundo. Entregou o Pai, Jesus Cristo. Devemos entender as sugestões. Devemos entender a sugestão de Cristo a Deus. A luz e paralelo entre Adão e Cristo, paralelo entre Adão e Cristo. Como Adão é definitivo no plano da criação. Isso. Jesus se submeteu inteiramente à vontade do Pai, algo que primeiro Adão não fez. Primeiro Adão não fez. Primeiro Adão não fez. Agora aqui Paulo retorna a seu pensamento. Paulo retorna ao seu pensamento. Pensamento sobre insensatez de negar a ressurreição. E ele, a sua ilustrações do batismo que simboliza a união do crente. Isso, Paulo falando. É Paulo falando, tá, irmão? Eu não, eu estou fora. Isso aí. Eu não valho nada, irmão. Só Paulo que vale. Que ele foi chamado pregação do Evangelho. E Cristo chamou ele. A união dos crentes com Cristo e a sua morte e a ressurreição nega a ressurreição e faz sentido o que é difícil compreender. Quer dizer, muitas pessoas negavam a ressurreição de Cristo. Mas o apóstolo Paulo vem falando que Paulo aqui, Paulo retorna seu pensamento sobre a insensatez de negar a ressurreição, pessoa negando de novo. Ele, a sua ilustração no batismo, que simboliza a união dos crentes com Cristo. Se ele morrer em Cristo, vai ressuscitar. Então, irmão, vamos parar aqui a lição de terça-feira. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa de terça-feira aqui ainda. Tem aí, deixa eu ver, Coríntios
Corinto 20, ali já, Corinto 20, beleza. Deixa eu ver aqui, várias aqui. Terça-feira ainda. Várias em tentativa de explicações mais melhor intérpretes a expressão como uma referência, decisão de algumas pessoas, de ser batizar para que pudesse ser batizar para que pudesse ser novamente na ressurreição com entes queridos. Por aí que você entender de novo aqui, ó, talvez você vai entender. Mais pessoas aqui, ó, algumas pessoas se batizaram para que pudesse ser renovada, né, na ressurreição com os crentes, com os crentes queridos que já havia falecido. Quer dizer, não tinha como batizar ninguém morto. Paulo falando que já havia morto, tem que batizar vivo. Então acabou aqui a parte de terça-feira, isso aí. Vamos agora aqui para a parte de quarta-feira. Estou falando aqui sobre a ressurreição. Parte de quarta-feira com a ajuda do Espírito. É o corpo e a ressurreição. Aqui o corpo o corpo ressuscitado, o corpo é ressuscitado. Isso. O corpo ressuscitado. Paulo passa a tratar ainda que brevemente o corpo na ressurreição, ele é breve essa sessão com duas perguntas. Na parte de quarta-feira, com duas perguntas, como que os mortos ressuscitam, com que o corpo virão. A resposta aparece em Corinto. Aqui vem a pergunta agora, como esse textinho responde às perguntas de Corinto. Bora ver aqui em Corinto agora. Corinto 36. Corinto 36. Corinto 36 agora aqui. Corinto 36. Vou ler o verso 35 aqui. Mais algum dirá como a ressurreição aos mortos, com que o corpo virão. É necessário, aqui ó, insensato, que tu semeia e não verificado, se primeiro não morrer. Bora ver aqui o verso agora adiante logo. Aqui 36, isso mesmo, 36. Deixa eu ver agora aqui. 41. Vamos 41 agora aqui. Uma glória do sol e outra glória da lua, outra glória das estrelas, porque uma estrela é diferente e glória de outra estrela. Paulo falando. Assim também a ressurreição entre os mortos
semeia o corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Se você aceitou Jesus e se arrependeu dos seus pecados, o seu corpo vai ressuscitar em corrupção e em pecado. E agora? Então se arrepende, mas depressa possível, que depois se descer aos mundos dos mortos, sem arrependimento. Em João capítulo 5 e verso 29 em diante, fala lá: não maravilhamos disso, pois chegada a hora que vão ouvir a voz do Filho, né? Quem fez o bem vai ressuscitar para a vida eterna, quem fez o mal para o juízo. Então Paulo destaca aqui, ó, em 41, também a ressurreição entre os mortos semeia o corpo em corrupção, ressuscita em corrupção, quer dizer, ressuscita em pecado. Está enrolado, aí não tem como mais não, já era. Bora ver aqui, ó. Semeia, agora, semeia sem corrupção, semeia sem corrupção. Semeia sem corrupção, é natural. Ressuscitará corpo espiritual. Há um detalhe aqui: o corpo natural é também corpo espiritual. Quer dizer, meu irmão, se você não procurar se arrepender, e se arrepender mesmo, vai ganhar um corpo sem corrupção. Um corpo aqui, ó. Quem semeia aqui, que semeia, ó, semeia sem semeia. Se o corpo é natural, ressuscita um corpo espiritual. Se você morre com um corpo ali, mas só Deus julga e condena, não sei seu pensamento, só Deus sabe, não se arrependeu ou dos seus pecados ou nada, vai ressuscitar um corpo realmente em pecado. Já era. Um corpo aqui, ó, um corpo incorrupção, um corpo que não tem salvação, isso aí. Bora ver aqui agora, e como falei a você, se semeia, se o corpo é natural, ressuscita corpo espiritual, corpo natural, também corpo espiritual. Bora ver aqui agora mais aqui, assim também, escrito, o primeiro homem Adão, foi feito alma, tá vendo aí, ó, alma vivente, tá vendo aí no começo, falei você no meio do vídeo ali, alma vivente. O último Adão em espírito, verifique, quer dizer, dá para ver aqui que Adão foi feito alma vivente, isso, o homem, Adão. E o segundo Adão é espírito, verifique, assim, ó, mas não o primeiro, mas não o primeiro é espiritual, o primeiro é espiritual, se não é natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra, terreno, segundo homem é o Senhor do céu. Tá vendo aqui, ó? Olha o que fala aqui, ó. Aqui, ó. Mas não, o primeiro é espiritual. Quem? É Jesus Cristo. Se não, natural. Depois, o espiritual. Aqui, o primeiro homem da terra. Primeiro homem da terra. Da terra e terreno. Segundo homem, vírgula, o Senhor do céu. Dá para ver que Jesus Cristo, como fala ali, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele fez o quê? Ele
viveu no corpo humano, é chamado segundo Adão. Então ele é o primeiro espiritual, morreu por nós, isso aí. E o segundo Adão morreu por segundo Adão também. Está vendo aí? Morreu por primeiro Adão, ele é o segundo Adão. Bora ver aqui agora, aqui embaixo, mais para baixo aqui ainda. Paulo usa 3 comparações para ajudar os seus eleitos a entender que acontecerá a ressurreição, a ressurreição. Primeira, observe que o corpo como uma semente, Paulo falando, que precisa morrer e deixa de ser semente para administrar logo. Isso. Ser semente para de modo milagroso, torna-se ampla a lição clara, resumir. Isso. Bora ver aqui, se tem aqui na parte de quarta-feira ainda. Corruptível, vem corruptível e natural, segundo celestial, em corpo incorruptível, corruptível, poderoso, espiritual. Isso não surge no grego, soma, corpo, tão para o corpo, se supõe quando, aqui ó, supondo quando para o corpo ressuscitado, indica continuidade. Por outro lado, encontro contraste acima, aponta isso. Então acabou aqui a parte de quarta-feira. Acabou a parte de quarta-feira aqui. A última agora, a parte de quinta-feira. Com a ajuda do Espírito, maravilha, maravilha. Parte de quinta-feira, chegamos agora. Isso. Vitória final sobre a morte, maravilha. A pergunta aqui, o que esse textinho nos diz a respeito da nossa vitória, nossa vitória definitiva sobre a morte. Paulo inicia o último parágrafo de Coríntios com uma afirmação, aqui, ó, intrigante. Presta atenção agora aqui, na parte de quinta-feira, intrigante. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Muitos eleitos usam essa declaração para dizer que Paulo defendia uma desistência em material. No céu, contudo, contexto o aponta em outra direção. Contexto aponta a direção. O paralelismo de Coríntios surge que a carne e o sangue corresponde corrupção. Esse corpo meu aqui e o seu corresponde corrupção. Bem como, isso Paulo falando, teu corpo dele também. Bem como no reino de Deus corresponde corrupção, assim como em Corinto. Paulo trata o corpo atual, ou mesmo o corpo, o morto com o corpo ressuscitado, o corpo sepultado e marcado por corrupção, imoralidade
ressuscitado por incorrupção. O corpo ressuscitado em corrupção não tem como você se salvar. Se você ressuscitar um corpo em corrupção, está enrolado, moço, está perdido. Tem que ressuscitar um corpo incorruptível. Lembra disso aí, correto? Mas quem julga e condena é Deus. Isso aí. Incorrupção. Agora, a imortalidade. Lembra a palavra aqui, ó. Imortalidade. Em resumo, nosso corpo precisa passar por uma transformação. Veja bem, radical para lidar radical para herdar o céu. Então, eu e você, meu irmão, se nós morremos em Cristo, dá para ver aí que realmente nós temos para entrar no céu, não com esse corpo que tem carne e sangue, é um corpo santo. Sabe que Elias tem um corpo como nós? Não, tem um corpo santo agora. Não senta pecador? Lógico que não. Cristo morreu por quem? Por todos os pecadores. Então lá no céu não existe pecador. Existe que uma pessoa que foi levada ao céu, ressuscitado e viu transformado num corpo incorruptível. Então você não é mais pecador. Passou a ser agora ter um corpo santo, um corpo sem pecado, que não tem carne e não tem sangue. Isso aí. Paulo falando isso aí, que o sangue e a carne não herdará o céu. Então, perante Deus Pai, vai te transformar você e vai te dar um corpo que nunca mais você morre, nunca mais você envelhece. E que lado você quer ficar? Isso aí. Vamos agora aqui, mais ainda. Em termo prático, Paulo usa a corrupção no detalhe para se referir à nossa natureza pecaminosa. A humanidade decaída pelo pecado, decaída. Por isso, nosso corpo deve ser transformado e purificado de toda a imperfeição. E nós não temos perfeição nenhuma. Na volta de Cristo, somente quando essa natureza pecaminosa for removida, e passamos pela experiência da glorificação. Viu, irmão? Maravilha! Então, quando o arcanjo Miguel veio ali, Moisés, isso vai ali em Marcos, está Moisés de um lado e Elias de outro. É esse corpo que vai estar ali. Moisés está um corpo que tem sangue e carne, não, está um corpo santo. Moisés pecador, não. Elias pecador, não. E Enoque pecador também não. Isso aí, meu irmão. Então nós temos que passar por uma glorificação, igual Moisés e Enoque passou, para morar com Cristo. Isso aí, maravilha, maravilha. Estamos interagindo nessa lição com você. Interessante isso aí. Deixa eu ver aqui mais ainda em cima uma coisa aqui na parte de... vou ler aqui mais para cima, depois volto aqui mais para baixo, parte de quinta-feira ainda. Aqui, ó, se cumprirá a proclamação, a proclamação tragada foi a morte, Paulo falando, pela vitória. Nesse momento, os termos, este hino usado, desafiador. Aonde está a morte? Esse morte, aonde está você, morte? Isso. A sua vitória, aonde está a morte? Surge o galardão, a morte, o seu galardão. Tudo isso ocorrerá na segunda vinda de Cristo.
na segunda vinda de Cristo. Pensa nisso, uma pessoa fecha os olhos, isso, na morte e na sequência, a próxima experiência e será a segunda vinda de Cristo. Maravilha! E ele ressuscitará, não importa quanto, não importa quanto o crente morreu, quanto tempo o crente morreu, ou no caso dormiu, mesmo que há milhares de anos, trilhões de anos, um momento e um abrir e fechar de olhos, voltará à vida ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e transformarão nós seremos transformados, isso aí. Já pensou, irmão? Não importa que você ficou debaixo da terra ali, mas lembre de uma coisa, o seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Se não tiver, já era, meu irmão. Não, já era. Se não tiver, já era, realmente. Entendeu? Felizmente, isso mesmo. Então, irmão, Cristo, ele vai transformar o seu corpo mediante o corpo dele. Entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó. Tudo isso ocorrerá segundo a vinda de Cristo. Isso. Pense nisso, uma pessoa fecha os olhos, na sequência, a próxima experiência será segunda vinda. Você vai abrir o olho, Adão está dormindo até agora e Eva. Quando ele abrir ali, vai ver Jesus Cristo voltando em glória e dando um corpo incorruptível, que nunca envelhece e nunca se acaba. E ele vai dar um corpo igual ao dele para viver no céu. Quer ver aqui, ó, o reino de Deus. Muitos eleitos usam essa declaração para dizer que Paulo defendia uma tentativa material no céu. Contudo, contexto aponta em outra direção, paralelismo de Coríntios 15:50, surge que a carne e o sangue corresponde à corrupção, não entra, isso aí, bem como no reino de Deus. Deixa eu ver aqui agora Coríntios. Então que Deus abençoe aqui já esse vídeo aqui, um vídeo muito grande, né? Ficou muito grande mesmo. E que você possa estar do lado de Cristo para viver eternamente. E no mundo está cheio de cemitério. Que naquele grande dia muitos cemitérios vão abrir e muitos vão ficar fechados. Fica na paz de Cristo. Jesus Cristo vai dar esse corpo dele para entrar no céu igual o dele, tá? Se você não tem o corpo igual o dele, não tem como você morar no céu com ele. Fique na paz, fique com Cristo. Bom vídeo, em nome de Jesus. Amém.